Fala galera insana do canal, tô com mais uma dica aqui pra vocês. Essa semana eu viajei com o meu carro, fiz uma viagem até curta, uma viagem de 50 quilômetros, e o carro na BR se comportou normalmente, mas ao entrar na cidade para que eu viajei, o carro esquentou. E na hora não deu para identificar o que era. E o que eu fiz, eu cortei o fio da ventoinha, peguei um pedaço de fio que eu tinha na caixa de ferramentas, liguei diretamente na bateria e vim embora. Voltei esses 50 quilômetros aí até chegar em casa com a ventoinha ligada direto. Mas depois eu mesmo descobri o que estava acontecendo e eu quero passar para vocês aí todos os testes que eu fiz. Galera, o primeiro teste que eu fiz, eu fui para o sensor de temperatura. O meu carro é um Uno 2005. Esse sensor de temperatura ele fica no cabeçote. É esse sensor aqui, esse mesmo sensor. Só que esse daqui quebrou essa abinha aqui na época e eu retirei, coloquei um novo. Mas é esse mesmo sensor, ele está funcionando. Então, essa parte aqui do sensor fica virada para o cabeçote. Aqui passa a água e ele identifica aí se a temperatura da água, né? E o que acontece, galera? Para vocês testarem esse sensor se está funcionando tudo ok, vocês vão precisar de um multímetro. Na verdade, vocês vão precisar de um multímetro para todo esse teste aí. E vocês vêm na escala de Ohm. Joga aqui nesse 2000. Façam um teste em cada, não sei se vai dar para ver aqui, mas tem duas conexões. Nessas duas conexões vocês vão colocar uma prova de teste e outra prova de teste do multímetro. E galera, tem que dar mais ou menos aqui 1200 ohm por aí. Vai variar de carro para carro, mas o importante nesse teste aqui é observar se tem a resistência, porque se não tiver resistência, provavelmente o sensor vai estar ruim aí. Galera, essa resistência ela pode mudar um pouco aí, dependendo da temperatura do carro. Se o carro estiver quente, vai dar uma resistência diferente. Se o carro estiver frio, vai dar outro valor. O segundo teste, galera, é o chicote que vem para esse sensor de temperatura. Nesse chicote, galera, vocês vão fazer o teste no multímetro em volts. Vocês vão colocar aqui na escala de 20. E ele vai ter que apresentar 5 volts, galera. Vai estar chegando 5 volts. Uma prova de teste do multímetro de um lado, outro do outro. Vai ter que estar dando aí 5 volts. Galera, pode dar mais um pouquinho aí, até 6 volts aí. O meu carro deu 5,8, alguma coisa assim. E pode dar menos um pouquinho, mas nem pode dar menos que 4 aí, já vai estar errado. E mais que 6 também vai estar errado. Então, já foram feitos 2 testes aqui, né, galera? No sensor de temperatura e no chicote que vem para ser ligado nesse sensor de temperatura. O outro teste, galera, aqui no meu carro, a caixa de fusível ela fica do lado esquerdo, no Fiat Uno aqui, ó. Fica desse lado aqui. Mas dependendo do carro aí, você vai achar essa caixa de fusível em outros lugares. Às vezes próximo do pedal da embreagem, às vezes na frente no próprio próximo ao motor, ao abrir o capô. Então procurem direitinho aí. Galera, no Fiat Uno eu quero dar uma dica para vocês aqui. Assim que vocês abrirem, vocês vão ver a sequência de fusível e algumas figuras. Aqui na parte de baixo, vocês vão ver no Fiat Uno um desenho desse ventilador e um fusível. E muita gente acha que esse fusível é o da ventoinha. Então vem, confere se ele não está queimado. Mas o que vocês têm que se atentar é que no Fiat Uno, esse desenho aí, ele é do ventilador interno do carro.
aquele do ar-condicionado. Então não tem nada a ver com a ventoinha. Por trás, galera, dessa parte de fusível aqui, por trás, você vai ver por baixo, existe os relés. Os relés são esses aparelhozinhos aqui. Galera, no Fiat Uno, na minha versão, só tem dois relés. Um relé para ventoinha, funciona para ventoinha, e outro relé para a bomba de combustível. Então, eu dei uma olhada e esses relés eram idênticos em amperagem, em pinagem aqui, eram 5 pinos. Então, foi bem fácil de fazer o teste com o relé, até para quem não tivesse um multímetro aí, no Fiat Uno, para ver se era relé. Por quê? Eu retirei o relé da bomba de combustível e coloquei o da ventoinha lá. Se a bomba de combustível funcionasse, o relé estaria bom. Então, quando eu fiz esse teste, galera, a bomba não ligou. Então, eu já tive a certeza que o meu relé tinha dado defeito. Mas, tem dois relés lá. Como é que eu vou saber qual da bomba de combustível? A primeira dica é o seguinte: quando você retirar o da bomba, você vai parar de ouvir o barulho da bomba naquela primeira fase da chave. Quando você abre a primeira chave da fase, você escuta a bomba funcionando. Então você vai parar de ouvir isso aí. E a segunda dica é: o carro não vai ligar. Você vai dar na partida, ele vai tentar ligar o carro, porque o motor de partida ainda funciona, mas o carro não vai pegar, porque a bomba não está injetando gasolina. Então você sabe que tirou o relé da bomba de combustível. Você pega o outro relé, o da ventoinha, que você desconfia que está com problema, e coloca no lugar da bomba. Então colocou no lugar da bomba aí, se a bomba voltar a funcionar e o carro voltar a ligar, esse relé tá bom. Então o problema não é em relé. Outra coisa, galera, no relé, tanto da bomba quanto da ventoinha, existe uns fusíveis na parte de baixo. No da ventoinha, só tem um fusível. Isso no Fiat Uno, galera. No relé da bomba de combustível, existe dois fusíveis. Então, vocês verifiquem esses fusíveis e não aquele fusível do ventilador interno, mas esses que estão junto com o relé na parte de trás. Se um fusível desse estiver queimado, galera, então provavelmente seu problema vai ser isso. Mas quando um fusível desse queima, galera, é porque a fiação que está saindo daqui, tanto para a ventoinha quanto para o sensor, ela pode estar em curto. Então, sei lá, descascou em algum canto, tá pegando uma na outra. Então, sempre que você toca esse fusível, vai queimar de novo. Não adianta, você tem que investigar a fiação. Mas, no meu caso, era o relé, galera. Então, eu tirei o relé, troquei para o relé, tirei o da ventoinha, coloquei na bomba de combustível, vi que não funcionou. Então, já matei a charada. Galera, mas se o meu relé for diferente, como é que eu faço o teste nesse relé aí? Galera, aqui eu coloquei a pinagem do relé nessa posição aqui. E aqui fica o pino 85 e aqui o pino 86. Na escala de Ohm, que é a mesma escala que você testou o sensor de temperatura, aqui ó, no 2000 aqui, você vai testar esse pino 85 e esse pino 86. Galera, tem que dar 0.69, 0.75 por aqui, nessa faixa aqui, para vários carros. O meu aí tava dando 0.72 por aí. Se der abaixo disso, e tem vários vídeos aí recomendando que se der muito abaixo disso, esse relé ele vai estar com problema. Então você não tem como testar aí trocando da ventoinha para a bomba de combustível, mas você tem o teste do multímetro. Então se der muito abaixo, você já desconfia desse relé aí que ele está com problema. Só que o que aconteceu no meu relé nesse daqui, galera, foi o seguinte: ele deu acima, deu muito acima. Ele deu 500 e poucos ohms. Então significa o seguinte: se der muito acima também vai estar com problema. Mas muita gente não fala isso, só fala que para baixo é que está com problema. Mas tanto faz, para baixo ou para cima aí vai dar problema. Então, galera, é isso. Os testes que tem para fazer são esses: relé, sensor de temperatura,
os chicotes do sensor de temperatura, os fusíveis, a fiação e, galera, eu deixei por último a ventoinha. A própria ventoinha aí pode estar dando problema também. Mas o que acontece é o seguinte: como é que eu vou fazer esse teste na ventoinha? O mesmo teste que eu fiz lá quando o carro parou e não queria mais esfriar. Eu tive que cortar esses fios, cortei e liguei direto na bateria, positivo e negativo. Então você vê que a ventoinha está funcionando. Então o problema não é na ventoinha. No meu caso aqui não era na ventoinha, não era no chicote, não era no sensor, era no relé. Não era na fiação também. Então, galera, as dicas são essas. A minha dica foi no Fiat Uno 2005, nos carros mais novos com injeção eletrônica, que possuem sensor de temperatura. Vai ser bem parecido aí, muito parecido mesmo. Então vocês vão aproveitar muita coisa. Mas nos carros mais antigos que tem o famoso cebolão, então são outros testes. Eu não vou passar esses testes agora. A minha dica foi essa, galera. Espero ter ajudado. Se inscreve no canal, deixa um gostei e valeu, abraço.